Na última sexta-feira, no dia 15 de janeiro, né, desse ano, tivemos aí uma imagem de um suposto gigante que foi fotografado nas nuvens. Imagem essa que primeiro foi parar em alguns fóruns, como o Reddit, e depois foi parar em diversos sites. Mas enfim, essa foto ela deixou muita gente intrigada no que poderia ser e qual a origem do misterioso gigante das nuvens. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou ler aqui o resumo da notícia, né? Tem também alguns pontos que eu vou comentar sobre o que eu acho que é. Você também pode comentar aqui embaixo desse vídeo. Vamos primeiro saber do que se trata. Alguns sites afirmam que as imagens foram feitas durante um voo da EasyJet da Áustria para Londres, enquanto outros afirmam que o destino do voo era, na verdade, a Irlanda. Mas o que se sabe com certeza é que a imagem foi registrada através de um avião que estava a mais de 9.000 metros de altura. O fotógrafo em questão foi o passageiro Nick O'Donoghue, de 30 anos, um gerente de equipe de suporte de software na Irlanda. Segundo ele estava voltando de uma viagem a trabalho na Áustria junto com os outros 2 colegas de trabalho. Sentado ao lado da janela, ele observava as nuvens enquanto seus colegas conversavam ao seu lado. Foi quando ele notou uma estranha figura sobre as nuvens. Surpreso com o que via, ele pediu para que os colegas que estavam ao seu lado confirmassem o que ele havia observado. Inesperadamente, os colegas também se mostraram surpresos com o que viam, algo que se assemelhava a um gigante caminhando sobre as nuvens. O'Donoghue afirmou que a estranha figura pôde ser observada por cerca de 2 minutos. Inicialmente, o avião estava a uma grande distância, mas foi aos poucos se aproximando, o que lhe permitiu registrar algumas imagens, já que estava com a sua câmera em mãos. O responsável pelas fotos afirmou que a figura o fez lembrar do Homem Michelin, sabe aquele boneco é pneu, né, Michelin? Enfim, essa imagem aqui, ó, fez lembrar esse boneco, mas que sinceramente não faz nenhuma ideia do que realmente seja, que gostaria que alguém pudesse explicar a estranha figura. Algumas pessoas que viram a imagem, né, circulando pela internet compararam a misteriosa figura ao robô do filme de animação O Gigante de Ferro. Outros ainda encontraram semelhanças com os Homens das Nuvens de James e o Pêssego Gigante. Esse eu não conheço, essa história. Alguns sugeriram que a figura possa ter sido causada por 2 chaminés de uma usina ou fábrica que poderia estar logo abaixo das nuvens, naquele ponto. Algo em que O'Donoghue não acredita, pois afirma que os pontos pareciam próximos demais. Em outubro do ano passado, né, ocorreu aí um mistério semelhante referente a objetos, né, a coisas sobre as nuvens, que foi no céu da China, né, a gente já fez um vídeo aqui inclusive sobre isso, que no caso ali possivelmente seja que é chamado de Fata Morgana, né, e não seja aí um portal dimensional que apareceu uma realidade paralela. E o mais plausível é que seja realmente a Fata Morgana, mas tiveram também algumas teorias de que seria realmente aí um cruzamento, né, de realidades paralelas. Será que é um caso de Fata Morgana que aconteceu ali? Porém, tem também uma outra explicação. Com relação à estranha figura do gigante sobre as nuvens, alguns afirmam tratar-se apenas de uma pareidolia. O que é a pareidolia? É um fenômeno psicológico onde uma imagem vaga e aleatória passa a ser percebida com um significado, comumente ocorrendo com nuvens, montanhas, solos rochosos, florestas, líquidos, janelas embaçadas e até mesmo com sons. Em resumo, é o que? Sabe quando você olha para a nuvem, que você acaba imaginando que aquela nuvem é alguma coisa que não é só uma nuvem, que ela tem o formato de alguma coisa? Pois é, isso é pareidolia. Nesse caso também entra a questão de outro vídeo que a gente fez aqui, que são as supostas fotos que provam a vida em Marte, onde tem ali algumas coisas que são explicadas, né, por alguns cientistas como pareidolia, que seriam coisas que a gente olha e acaba ali imaginando que ela tem o formato de alguma outra coisa que na verdade ela não tem. E aí então isso pode acontecer aí em nuvens, montanhas, solos rochosos, né, em florestas, líquidos, janelas. Quantas histórias a gente não conhece aí de milagres, de imagens que aparecem em janelas, por exemplo, né? Isso seria também um tipo de pareidolia. E talvez seja isso que tenha acontecido nessa nuvem, né, para acharem que é um gigante caminhando sobre as nuvens. No entanto, tal teoria não pôde explicar como naquele único ponto aquilo que supostamente seria mera nuvem possui uma forma totalmente distinta que se eleva, destacando-se de todo o restante. Por quê? Porque pelo que você vê aí na imagem, né, é um
o avião tá sobrevoando as nuvens, e aí você vê que todas as nuvens elas estão meio que um tapete de nuvem, assim. Dá a impressão, até a primeira vez que eu olhei, eu fiquei mais abismado ainda, porque eu achei que não eram nuvens, eu achei que era um chão de neve e tinha um gigante andando na neve. E eu falei, nossa, isso aqui só pode ser um gigante. Depois que eu fui entender que não era um chão de neve, na verdade são nuvens, e aí uma nuvem ali em cima daquelas outras nuvens formou a imagem que seria um gigante. Quer dizer, eu tô falando que é uma nuvem, né? Dizem que pode ser um gigante, dizem que pode ser Fata Morgana, pareidolia, enfim. Tá aí a história do suposto gigante, né? Aliás, eu vi essa notícia em sites brasileiros, eu achei que era invenção de coisa de brasileiro querendo fazer notícia fake. Pesquisei e fui descobrir que realmente isso aconteceu. Mas enfim, deixa a sua opinião, você acha que é o quê? Que é Fata Morgana, que é pareidolia, que é realmente um ser que a gente não conhece ainda? Comente aí embaixo, quem sabe, né? A gente discute aí essas teorias. Na minha opinião, não passa de pareidolia. Realmente é uma nuvem que foi vista parecida aí com um ser que estava caminhando. Até porque, se fosse realmente um ser, por que não estaria andando na nuvem? Tipo, ele seria também de nuvem para estar em cima das nuvens e não cair? Enfim, tem diversas coisas aí que precisariam ser explicadas se fosse realmente um gigante. Então, pra mim, eu ainda continuo acreditando na pareidolia da nuvem. De repente tem uma outra teoria também que ninguém comentou que poderia ser, que é o quê? Será que aquela nuvem não estava envolta em alguma outra coisa? Será que isso também não é coisa do Blue Beam? Porque se você for juntar teoria, você pode partir para essas outras teorias também. Comente aqui embaixo, se inscreva no canal, assista também outros vídeos. Por enquanto é só. Até mais.